E algumas ferramentas que podem auxiliar, e aí mesmo da área de gestão, para fazer esse entendimento. A gente tem o Business Model Canvas, e ali no centro ele traz qual é o teu propósito, a tua entrega de valor que você tem para o mercado. A gente entende também para quem que você faz isso, ou seja, quem são os teus clientes, os canais de comunicação que você faz isso e os segmentos de clientes que você atende. E aí para o outro lado, azul claro, como que você faz isso? Quais são as suas atividades, os teus recursos e as tuas parcerias principais? E embaixo, efetivamente, a questão financeira. Quais são os seus custos e as suas fontes de renda? E com base nesse modelo, a gente pode ter uma percepção geral, tanto de contexto interno quanto externo da empresa, utilizando essa ferramenta. E isso através, claro, de entrevistas, questionários, que a gente faz tanto com os gestores quanto com quem está na linha de frente, para poder desenhar a realidade da melhor forma possível. Uma outra ferramenta que pode auxiliar tanto em contexto externo quanto em contexto interno é a análise SWOT, que quando a gente traduz para o português é FOFA, né, de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. O que isso significa? Ameaças e oportunidades são da minha porta para fora. Né? Quais são as ameaças do meu mercado ou as oportunidades? E da porta para dentro é o que a gente chama de pontos fortes e pontos fracos, porque são meus e eu posso controlar de forma mais fácil. Agora, o que está fora do meu alcance, eu vou monitorar. E, de novo, essa ferramenta também pode ser preenchida com a ajuda de entrevistas, questionários, mas é importante que quem está na operação da empresa te ajude a confeccionar isso, espelhando da melhor forma possível a realidade. E, por fim, a gente tem a cadeia de valor, que é uma estrutura do Porter, e ela vai também te ajudar a entender as atividades de apoio e as atividades primárias da sua empresa que estão te ajudando a entregar o valor que você gera no final para o teu cliente. Então, numa indústria, quais são as atividades principais e as atividades secundárias ou de suporte? Numa clínica, elas são totalmente diferentes. E se você começar a entendê-las, e essa ferramenta é um pouco mais da porta para dentro, porque é de contexto interno, fica mais fácil de poder depois diagnosticar os processos críticos também, ok? Essas estruturas, elas não precisam ser usadas isoladamente, elas são complementares, e se você quiser, você também pode usar mais de uma, utilizando esses frameworks para estabelecer o contexto. E aí, então, depois de ter entendido esse contexto, a gente precisa estabelecer a prioridade nos processos, ou seja, quais são mais críticos de tratamento e menos críticos, para que a gente possa direcionar a nossa análise de riscos. Então, o que eu vou utilizar como metodologia para mensurar a criticidade de um processo? Eu sugiro aqui esse raciocínio. A gente pensar qual é o impacto no negócio que esse processo pode vir a ter se ele ficar inativo. E quanto tempo a minha empresa aguenta de inatividade desse processo? É importante ressaltar que essas informações detalhadas sobre cada uma dessas variáveis, elas também mudam de acordo com cada empresa, ok? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, mas para cada realidade, indicadores diferentes podem ser adotados. Então, a gente vai utilizar a metodologia chamada BIA, né, de análise de impacto no negócio, que contempla avaliar processos e inseri-los em uma escala de criticidade através de uma matriz. Então, é uma parte um pouco mais matemática, mas vamos ver como que a gente pode fazer isso. O nível de impacto desse processo, ele está sendo influenciado aqui por essa metodologia por 4 frentes: a imagem, o financeiro, a legislação e o operacional. Ou seja, cada uma dessas frentes, ela tem um peso diferente de acordo com a importância que a empresa dá. Então, eu trouxe um exemplo em que o peso da imagem é 4, o peso do impacto financeiro é 3, o peso da legislação e do operacional é 2. Isso, como eu mencionei, deve ser adaptado de acordo com cada realidade. Então, se uma empresa acha que o impacto legal para ela é o mais importante, ela tem que atribuir um peso maior, porque no final essa média vai ser ponderada. Ou seja, os impactos que têm um peso maior, eles vão influenciar de maneira mais direta no meu resultado final. Então, só ressaltando aqui, deve ser adaptado para cada contexto. O exemplo que eu trouxe é de um processo logístico, ou seja, a distribuição da porta para fora, em uma indústria alimentícia que tem clientes no atacado a nível nacional e internacional. Como que a gente vai avaliar a criticidade desse processo? Então, de novo, temos as 4 frentes. Primeira frente, de imagem. Eu trouxe essa escala que vai de 1 a 5, e isso também pode ser adaptado de acordo com o contexto de cada organização. Eu estou falando aqui que essa empresa atua a nível nacional e internacional.
Então, significa que se eu tiver um impacto na minha imagem que repercuta a nível internacional, o peso para mim disso é 5. Mas se a minha empresa só atua a nível nacional ou regional, esse vai ser o pior impacto que eu possa vir a ter. Então, essa escala deve ser adaptada para cada realidade. E aí, assim por diante. Repercussão na mídia nacional é impacto 4, regional é 3, repercussão local é 2 e sem repercussão ou não ultrapassando os limites da empresa é 1. Na questão financeira, imaginem que essa empresa tem um faturamento médio, razoável. Então, de novo, se é uma pequena empresa, esses números vão ser menores. Se é uma multinacional, esses números vão ser maiores. Então, de acordo com cada realidade. O que eu estou considerando que possa vir a ser um impacto catastrófico em aspecto financeiro é se for uma perda acima de 3 milhões de reais, que é a pontuação 5. Se for um impacto crítico, nível 4, acima de 1 milhão e 500, mas até 3 milhões, e assim por diante. Grave de 1 milhão a 1.500, que é a pontuação 3, moderado de 500 mil a 1 milhão, que é a pontuação 2, e leve até 500 mil, que é a pontuação 1. Então, 500 mil pode ser leve para um, mas não leve para outro. Então, adaptem isso de acordo com a realidade de vocês. E aí os outros dois, que são os impactos operacional e legal, os dois que tinham peso 2, lembram na nossa equação desse caso? O que seria um impacto operacional com pontuação 5? Massivo, impacta fortemente em outros processos e em diversos outros processos da minha empresa. O facto de o processo logístico, será que ele vai ter um impacto operacional grande ou pequeno? E aí, de novo, assim por diante. Severo, impacta diretamente em outros processos, moderado, leve ou muito leve, e a escala reduzindo de acordo. E o impacto legal, que são as questões jurídicas, efetivamente, na mesma escala de 1 a 5, e aí considerando também o teu cenário. O que é um impacto catastrófico? Eventualmente, abertura de uma fiscalização e investigação com possibilidades de prisões, indo até um impacto leve, onde não tem aplicação de sanções legais ou moderado, em que existem provas e argumentos contundentes para contestar as multas ou indenizações que estão sendo impostas sobre o seu negócio. Ok? Então, nós temos as definições dos 4 tipos de impacto e as suas respectivas escalas. Agora, então, vamos fazer um exercício. Eu atribuí notas aqui. Na minha concepção, qual seria o impacto desse processo logístico numa indústria alimentícia com clientes no atacado a nível internacional e nacional nessas 4 frentes? Na minha opinião, o impacto desse processo para o negócio, em termos de imagem, é 4. No quadrado ao lado direito, eu também dei nota 4, mas já tenho peso 3, que era o impacto financeiro. Embaixo e à esquerda, que são os impactos legal e operacional, eu dei nota 3 e nota 4, mas os pesos deles são 2. Então vejam, como a gente vai chegar ao cálculo disso? Quando a gente multiplica a nota pelo peso que ela tem, então no caso do quadrado acima, que é a questão de imagem, 4 vezes 4, é 16 o total. 4 vezes 3, que é a questão financeira, o quadrado à direita, resultado 12. 3 vezes 2, questão legal, resultado 6. E 4 vezes 2, resultado operacional, multiplicação no final 8. Então, como que eu calculo esse nível de impacto? Ele nada mais é do que uma média ponderada, está no quadrado da explicação da fórmula. Ela é a soma de cada fator de impacto, ou seja, a multiplicação, são esses números laranjados que a gente viu. No caso é 16, mais 12, mais 6, mais 8, dividido pela soma dos pesos dessas 4 frentes. Então, vocês lembram? O de imagem eu tenho peso 4, financeiro peso 3, operacional e legal peso 2. Então, a soma desses 4 dá 11. Então, é uma média ponderada. Eu tenho 16 mais 12 mais 6 mais 8 dividido por 11, eu tenho um resultado de 3,82. E onde é que eu vou ver isso? Na minha escala de resultado de impacto. Significa que o processo logístico de distribuição, nesse contexto, ele tem um impacto severo para a empresa. Ok? O nível de impacto dele é 3,82, que a gente calculou ali atrás. Ele está entre o 3,51 e o 4,50, que já é a escala 4. Significa que eu vou ter um grande impacto na minha empresa se esse processo parar ou ficar inativo. Então, essa é a primeira parte que a gente precisa calcular para analisar a criticidade de um processo, o quanto ele impacta ou não no meu negócio. Nessa mesma empresa, se fosse um outro processo, por exemplo, marketing, o impacto com certeza seria diferente, porque vocês viram que ele é composto por uma série de cálculos ali por trás até chegar a uma resposta.
Então, cada processo ele deve ser feito para cada processo esse cálculo para a gente chegar ao resultado final e analisar por onde a gente vai começar. E qual é a outra ponta que a gente tem que ver? A tolerância. Lembram? O tempo de tolerância ou o tempo que esse processo pode ficar inativo na minha empresa sem comprometer demasiadamente o meu resultado final. Então, vamos voltar para o exemplo do processo de distribuição nessa empresa. Na minha opinião, uma indústria que depende disso e trabalha com atacado, ela tem um tempo de até 4 horas, né? Uma pontuação 5. Essa escala, novamente, ela pode ser adaptada. Então, a gente colocou aqui 1 dia, 2 dias, 7 dias ou 14 dias. É muito difícil que uma empresa consiga ficar até 14 dias sem uma atividade de algum processo, mas existem casos em que fica, né? 2, 3 dias sem operação. Então, até onde eu posso aguentar sem esse processo ativo? E esse aqui não tem nada de fórmula, nada mais é do que fazer esse comparativo e atribuir essa escala de acordo com a sua realidade. Se é uma empresa que funciona 24 horas por dia, talvez a tua escala do tempo em horas seja 1 hora, 5 horas, 10 horas, 15 horas ou 24 horas. Então, de novo, personalize isso para o teu contexto. E aí o resultado do cruzamento entre o nível de impacto e o tempo de tolerância definirá a criticidade de cada processo, determinando se ele é crítico, moderado ou leve. Então a gente consegue enxergar aqui nessa matriz, na vertical é o impacto no negócio, de acordo com as escalas que foram atribuídas, e abaixo o tempo em horas ou dias. Novamente, né? Isso aqui muda de acordo com cada realidade. E onde é que está o processo que a gente acabou de analisar? Lembram que ele deu o resultado 3,82? E o tempo de tolerância são 4 horas. Então, se vocês perceberem, ele está ali na primeira linha, já na primeira coluna do lado esquerdo, no ponto de 3,82. Isso resultou que ele fique no quadrante vermelho, ou seja, ele é um processo crítico para o meu negócio. Se ele ficar inativo ou inativo por muito tempo, eu posso ter prejuízos sérios no meu resultado final e na entrega do que eu estou prometendo para o meu mercado, inclusive posteriores sanções legais, execução de contratos, multas, prejuízos na minha imagem, tudo aquilo que a gente analisou em relação ao impacto. Então, a composição disso vai poder te dizer por onde priorizar ou começar a análise de riscos, de acordo com a criticidade dos processos. Esse é o que a gente chama de definição de processos críticos.